Procures me amar quando menos mereço, pois é quando eu mais preciso. Paz e bem, meus irmãos. E chegamos ao segundo dia dessa jornada de devocionais tratando sobre acolhimento. Essa frase que acabei de citar é uma frase de Mário Quintana, que poderia muito bem sintetizar a história que nós iremos mergulhar no devocional de hoje. É uma história tão conhecida para nós, tão significativa, mas que esconde tantas cortinas de fumaça, que fala tanto para nós sobre o acolhimento de Deus, sobre o amor furioso de Deus, sobre esse amor que nos caça, sobre esse amor que superabunda sobre nós. Irmãos, nós iremos adentrar hoje na história do filho pródigo. E é essa história que vai permear todos os nossos dias de devocionais a respeito de acolhimento. Irmãos, eu gostaria de ler junto com vocês Lucas, capítulo de número 15, os versículos de número 11, 12 e 13. E antes de nós darmos continuidade, eu gostaria só de trazer uma certa expectativa para o seu coração, porque eu quero abordar essa história a partir de diversos prismas. Eu quero encarnar nessa história cada um desses personagens. Quem somos nós nas fases da nossa vida? Em quem nós nos encaixamos hoje? Será que hoje somos um filho pródigo? Será que hoje nós somos o irmão mais velho que permanece dentro de casa, mas que é imaturo? Fica como spoiler para os próximos devocionais. Será que nós temos o desfrute e o deleite de nos assentarmos no peito do Pai que nos acolhe, de volta, que nos abraça, que nos ama? E por que não também nos colocarmos no lugar do Pai como alguém que exerce um amor maduro? Não um amor irresponsável, mas um amor maduro que acolhe nas fragilidades. Irmãos, tem muita coisa para nós desfrutarmos desse texto. Hoje, eu gostaria que nós encarnássemos nesse personagem do filho pródigo, daquele que saiu de casa, daquele que abandonou o seu lugar de pertencimento. Então nós faremos essa leitura em Lucas capítulo 15, versículo de número 11, 12 e 13. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Irmãos, antes de mais nada, deixa eu desmistificar algo aqui com vocês. Pare de pensar no filho pródigo como aquele que se desviou, como aquele irmão que estava em nosso seio, em nosso meio, e que abandonou a fé, que abandonou os relacionamentos comunitários, aquela pessoa que caiu num pecado, imundo, e abandonou a fé. Pare de pensar no filho pródigo como essa pessoa. Vamos analisar o texto e pensar no filho pródigo como aquele filho que não deixou de ser filho, mas que por conta da imaturidade provou de dissabores na vida. Irmãos, vamos olhar para o filho pródigo como aquele que quer desfrutar da sua herança sem antes ter maturidade para poder desfrutá-la, para poder administrá-la. Irmãos, e é nesse ponto que eu gostaria de encarnar com vocês hoje. Será que como filhos daqueles que desfrutam de um relacionamento com o Pai, que tem um senso de pertencimento numa casa espiritual, na família espiritual de Deus, será que assim como o filho pródigo, nós também não temos esse anseio no coração de desfrutarmos de coisas das quais nós não estamos preparados? Daqueles que querem desfrutar de uma herança, daquilo que nos pertence sim, mas que ainda não temos uma habilitação para desfrutar daquilo? Então a primeira coisa que eu gostaria de desmistificar nesse devocional com vocês é essa ideia de um filho pródigo completamente desviado.
Vamos passar a pensar em outra perspectiva, num filho pródigo que imaturamente quer desfrutar de algo que lhe pertence, mas que não é o seu tempo devido. E é diante desse cenário que eu gostaria de refletir com vocês. O filho pródigo é aquele que deixa o pertencimento do seu lar. O filho pródigo é aquele que deixa esse senso de pertencimento da família espiritual dele para se aventurar nos seus próprios deleites, para se aventurar num coração que é completamente individualista, para se aventurar diante das suas próprias demandas. Irmãos, diversas vezes nós cometemos esse pecado. Nós tornamos o nosso coração independente e achamos que podemos viver dissolutamente longe da paternidade de Deus. Eu oro para que o Espírito traga sobre nós senso de pertencimento e senso de paternidade, de modo que Deus, como Pai, vai nos dizer muito mais nãos do que sims. Irmãos, somos herdeiros com Cristo, herdamos de Cristo e em Cristo bênçãos sem fim nas regiões celestiais, mas que essas bênçãos, elas requerem de nós responsabilidade, e nós, como temos um bom Pai, que cuida de nós, que quer amadurecer o nosso coração e a nossa fé, continuamente nos diz não para algumas coisas. Deixemos de lado o nosso coração independente e nos voltemos ao Senhor em completa dependência. Irmãos, eu gostaria de ler com vocês um trecho de um livro chamado A Volta do Filho Pródigo, a história de um retorno para casa, e isso aqui está muito atrelado ao que o Binho ministrou alguns domingos atrás. O amor justifica o retorno. E o Henry Nouwen já deu para vocês perceberem que eu nutro uma adulia por esse autor, como eu amo. Ele diz o seguinte, prestem atenção nisso, sintetiza muito desse nosso devocional. Deixar a casa é, portanto, muito mais do que um acontecimento histórico limitado a tempo e lugar. É negar a realidade espiritual de que pertenço a Deus com todo o meu ser, de que Deus me ampara num eterno abraço, que sou realmente moldado nas palmas das mãos de Deus e escondido nas suas sombras. Isso é lindo demais. Deixar a casa significa ignorar a verdade de que Deus me moldou em segredo, tecido na terra mais profunda. Deixar a casa é viver como se eu ainda não possuísse um lar e precisasse procurar muito a distância até encontrá-lo. Irmãos, nós temos um lugar de pertencimento no Senhor. Que não venhamos a permitir que a imaturidade, que um coração independente nos roube desse lugar de pertencimento, desse lugar de paternidade. Encarnados hoje nessa história do filho pródigo, e nesse personagem específico, nós clamamos que o Espírito não permita que o nosso coração se torne independente, mas que ele nos aqueça a ponto de colocarmos o nosso coração e a nossa dependência todas diante do Senhor. Irmãos, Deus abençoe.